Devocional diário de hoje com o tema A Árvore e seus frutos. Passagem bíblica está em Mateus capítulo 12, versículo 33, que diz: Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. É forte, irmãos, essa passagem, e me chama a atenção sobre Jesus nos comparar como uma árvore que dá frutos bons e, infelizmente, muitas vezes frutos maus também. Só que eu estava pensando em como a árvore ela é plantada. Eu gosto de plantar algumas árvores frutíferas e eu planto elas em vasos. E tem que ter o cuidado. Ter a semente, você planta a semente, começa a se crescer a muda, e a muda você transporta para um vaso, ou você transporta no chão mesmo, na terra, onde você quer, para que ela cresça mais. Porque se ela ficar só onde foi plantada a mudinha, foi plantado ali a semente, ela não cresce, ela não prospera, ela demora para dar frutos. Dentro do vaso, ela cresce um pouquinho mais, mas ela também fica limitada, a só o ambiente do vaso. Se eu planto essa árvore na terra mesmo, em algum terreno, ela vai crescer muito mais e vai dar muitos frutos. Então eu acho interessante como é o plantio de uma árvore frutífera. Não só de uma árvore frutífera, mas de qualquer planta, de qualquer árvore. Por quê? Dependendo do terreno, ela vai prosperar mais ou menos. Entendeu? Se você prepara o terreno primeiro. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui com a árvore é que você tem que cuidar. Não só dela, depois que ela cresce, mas cuidar antes você preparar o terreno. Então o terreno é o nosso coração. Nós temos que preparar o terreno, preparar o nosso coração para recebermos sempre a semente, a palavra de Deus em nosso coração. Será que nós estamos preparando esse terreno, nosso coração? Quando nós vamos ao culto de domingo, os cultos no meio de semana, nós temos de casa preparados já com o coração ansioso para ouvirmos a palavra de Deus que Deus tem para nós naquela noite, os louvores. Porque, irmãos, se não preparar o terreno, pode até dar frutos, mas os frutos ficam mirrados, dá menos fruto, os frutos não ficam tão bons. Então, agora, se você preparar o terreno, você preparar a terra, você preparar o terreno, adubar o terreno, vai dar muitos frutos. Os frutos vão ser viçosos, vão ser frutos bonitos. Então, vai tudo da preparação do terreno. E a pergunta que eu faço é essa, para mim e para você. Você tem preparado o terreno, o seu coração, para receber a palavra de Deus? Quando você vai sentar, ler a Bíblia, quando você vai orar, dobra o joelho para orar, quando você vai jejuar, você está preparando o terreno para aquele momento de jejum, para aquele momento de leitura, para aquela consagração? Primeira árvore, ela tem que ter o cuidado, como eu já disse, preparar o terreno. E depois, mesmo que preparar o terreno e a árvore começa a crescer, vai ter que ter o cuidado, estar adubando, aguando essa árvore. E a Bíblia diz que quem é a água viva é Jesus. Quem é o nosso adubo também para que a nossa árvore floresça é Jesus também. Ele que dá o alimento certo para nós, para que a gente cresça e floresça e gere frutos. Então é Jesus, irmãos. A nossa busca, o nosso foco tem que ser Jesus. Nós temos que sempre ao encontro de Jesus. Tudo que nós vamos fazer, todo o nosso passo, em cada segundo da nossa vida, a nossa mente tem que estar voltada a Jesus. Não há outro, não, é tudo por Ele, tudo para Ele, tudo foi feito por Ele, para Ele. Não há nada que fuja das mãos do Senhor, tudo está no controle dEle. Então tudo que nós fazemos é para Ele. Nós respiramos para a glória dEle, nós andamos para a glória dEle, nós temos a saúde ou não temos saúde, muitas vezes enfermidades, mas é tudo para a glória de Deus. Paulo diz, em tudo dai graças, em tudo. Então tudo que fazemos é para a glória dEle. E fazendo isso, nós focamos a nossa vida no Senhor, com certeza nós geraremos frutos, e frutos bons. Mas a Bíblia diz aqui que tem frutos maus também. E nós conseguimos discernir se aquela árvore é boa pelos frutos que ela gera. Tem árvores que até foi plantada certinho, tem árvores que até foi preparado o terreno, mas depois essa árvore ela ficou abandonada. E ela já não foi mais adubada, ela já não recebeu mais água. E ela começa a gerar frutos maus. Irmãos, não é só preparar a terra para plantar, mas é depois que a nossa árvore estiver grande já,
Depois de um tempo na presença de Deus, quantas pessoas, elas começam bem na fé, mas depois de um tempo elas relaxam, desanimam, começam a desanimar, começam a relaxar, já começa a levar tudo no comodismo, eu já estou salvo, então tá ótimo para mim. Não, todo dia de culto, ou todo dia na sua casa, quando não tem culto, é você sempre estar aguando ali a sua árvore espiritual, você está sempre adubando a sua árvore espiritual, alimentando a sua vida no sentido espiritual, como você alimenta a sua carne, você almoça, você toma café, você tem que se alimentar espiritualmente, e assim você vai gerando frutos bons, frutos dignos de arrependimento, frutos bons, frutos que as pessoas olharão para a sua vida e falarão, não, aquele ali é um servo do Senhor. Por quê? Não é porque ele prega bem, não é porque ele canta bem, não é porque ele se veste bem, se porta bem, não, mas é porque os frutos de arrependimento, os frutos do caráter, os frutos da honestidade, os frutos de um cristão de verdade são gerados naquela vida. Aquele irmão se é um verdadeiro cristão, por quê? Porque nós vemos frutos bons na vida dele. Então, irmãos, vamos preparar nossa terra, vamos preparar nosso coração, e depois que a árvore estiver grande, continue regando, continue adubando, continue cuidando, podando muitas coisas, muitas vezes vai ter que podar. Então tem coisas que tem que ser podado da nossa vida para que nós cresçamos mais ainda, gere mais frutos. Amém? Que Deus fale contigo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.